a quem o Senhor dirige como filhos amados, como aqueles que foram enxertados na videira, como aqueles que são as varas dessa videira onde fomos enxertados, onde uma videira em que Deus, o Pai, é o lavrador. Devemos a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E essa é, de fato, a grande dificuldade dentro do Evangelho de Deus. É nos tornarmos criaturas parecidas com o Criador. A dificuldade dentro do reino de Deus é que os filhos tornem-se dia após dia mais semelhantes ao Pai. E quando isso começa a acontecer, existe uma adoração real e não forçada ao nosso Deus. Porque adoramos a Deus com quem somos, com o que fazemos e com o que pensamos. Então nós não adoramos a Deus aqui. Aqui existe um ajuntamento onde pessoas que já adoram a Deus pelo que são, pelo que fazem e pelo que pensam. Então essas pessoas se reúnem para fazer Deus adorado juntos em um só corpo, para declarar uma só fé. Sabendo disso, existe uma revelação que foi compartilhada à igreja em Éfeso e que também é compartilhada conosco nesta noite. Havia uma preocupação apostólica. Os apóstolos tinham a preocupação de que mesmo ao longo dos tempos, mesmo com o avançar da história, a igreja não perdesse o sentimento real do que seria aquilo que posteriormente foi chamado de cristianismo. E o sentimento que os apóstolos preservavam e queriam preservar no coração da igreja, daqueles que eram acrescentados no reino de Deus, através da comunhão e do partir do pão. É óbvio que houveram várias incursões evangelísticas ao longo do mundo, principalmente através do ministério do apóstolo Paulo. Mas a maior forma de Deus acrescentar pessoas no seu reino, na originalidade do evangelho, era quando as pessoas passavam a entender que elas eram uma só em Cristo. Então em Atos dos Apóstolos vai ficar totalmente evidenciado que na comunhão, diga comigo, na comunhão e no partir do pão, Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Então não era o tamanho da comissão evangelística, mas eram como essas pessoas que eram acrescentados na casa de Deus se comportavam. E elas se comportavam de uma maneira que as pessoas iam desenvolvendo esta graça maravilhosa através do amor e da perfeição da comunhão e do partir do pão. Então, partindo do mesmo pressuposto de Jesus, o que os apóstolos queriam preservar no coração daqueles que se dizem crentes era o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele começa a resolver alguns problemas que ao desenrolar do tempo começaram a surgir na igreja. Então, eles estão perguntando acerca de batismo, de fé, de esperança e de crescimento. E Paulo começa paulatinamente a dizer: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Isso ele está falando lá no capítulo 4. Então, o desafio
desafio da igreja moderna não é diferente do desafio da igreja antiga. Ele vai dizer as mesmas coisas que eu vou repetir hoje. Façam de tudo para se manterem unidos no Espírito. Amém? Nós podemos ter as maiores diferenças particulares com os nossos irmãos, mas devemos fazer de tudo para vivermos unidos no Espírito. É a vontade de Deus. Por quê? Porque vivendo unidos em Espírito, selaremos em nós o vínculo da paz. E o vínculo da paz é Cristo. E aí ele vai dizer, quando vocês viverem essas coisas, vocês terão uma revelação de que há um só corpo. E é este corpo, a igreja universal, a igreja em todo mundo. E ele vai dizer, e existe também um só Espírito. E vocês também foram chamados para uma só esperança. E essa esperança é Cristo. Portanto, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um Deus Pai de todos, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Isso é algo muito poderoso. Por que Paulo vai dizer que Cristo e Deus o Pai vive em todos, sobre todos e por meio de todos? Porque através de nós é a forma que o mundo conhece Jesus. O mundo não conhece Jesus pela igreja. O mundo não conhece Jesus por um bom culto. O mundo não conhece Jesus pelos louvores. O mundo conhece Jesus por meio de nós, através de nós. Então, a objetividade de Cristo, através dos seus apóstolos, era que qualquer pessoa que visse alguém que se denominasse cristão, automaticamente visse Cristo na vida daquela pessoa. Então você entende a responsabilidade que nós temos neste mundo de transparecer Jesus para a vida das pessoas. E aí nós vamos começar a ler, porque isso foi só a introdução. Percebam que através de um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e uma só esperança, através de nós é revelado o Cristo. Então, é sua responsabilidade, diga, minha responsabilidade, parecer cada vez mais com Jesus. E aí eu poderia parar de pregar, porque não há desafio maior nas nossas vidas do que sermos parecidos com Jesus. Porque o tempo inteiro somos tentados a parecer com o diabo. Mas o desafio da igreja é parecer com Jesus. Capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Versículo 2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vejam como é cobrado de nós vivermos seguindo o Cristo, imitando a Deus, que nos amou e se entregou como oferta e sacrifício. E eu já ensinei para vocês que a ira de Deus, ela foi aplacada contra nós com a morte de Jesus. Mas visto que Jesus é Deus, o próprio Deus morre na pessoa de Jesus e paga-se a si mesmo a dívida que nós tínhamos com Ele. Amém? Então veja que no ritual de sacrifícios, você precisava sacrificar um cordeiro para que Deus perdoasse os pecados das pessoas. Mas na objetividade do Evangelho, nós temos que entender que o sacrifício era o próprio Cristo. E o próprio Cristo, a fim de pagar a dívida que nós tínhamos com Deus, permitiu-se ser sacrificado em amor, como oferta pura e agradável ao Senhor. Então essas coisas precisam constranger o nosso coração, que fez o Cristo esvaziar-se da sua forma de Deus, assumindo a forma humana para pagar por um crime que ele não cometeu, para pagar por um pecado que ele não cometeu. Tudo isso para demonstrar
o que está escrito em João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor é o amor que une o corpo de Cristo. Aí está a liga, aí está aquilo que nos une, amém? Então o que dá liga no corpo de Cristo é o Cristo morto em amor e moído na cruz para nos salvar. Então ele vai dizer: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Então o exemplo que nós temos que seguir na nossa vida cotidiana é o exemplo de Jesus. E você pode me dizer: pastor, como seguir o exemplo de Jesus? Conhecendo quem Jesus é. Quem aqui já leu o livro de João todinho? Deixa eu ver, quem já leu o livro de João? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Suponhamos que tenhamos 100, 120. Eu desafio você a ler o livro de João e conhecer acerca de Jesus. Conhecer quem ele era, para, conhecendo ele, poder imitá-lo. Porque Jesus, dentro desse evangelho, vai se deixar ser visto e escrito por João, como ele resolvia os conflitos, como ele resolvia os problemas, como o coração dele era debulhado em amor, como ele repreendia o soberbo, como ele repreendia o orgulhoso, mas como ele amava o oprimido, como ele perdoava o condenado, como ele libertava o cativo, como ele libertava e curava os doentes. Então, conhecer Jesus para poder imitá-lo é a melhor forma de viver o evangelho para esses dias. Então falamos de um Jesus que não conhecemos, e ele vai dizer: imitem a esse Cristo, que haja em vocês este amor, ofertou a vida dele, para que nós pudéssemos ter vida. Há uma exigência também, que nós ofertemos a nossa vida aos nossos irmãos, para que esses irmãos também recebam a vida de Deus. Então, quando você tem um bom líder, um bom pastor, alguém da tua rua que é crente e que está sempre se esforçando para levantar outras pessoas, não é porque essa pessoa é boa, é porque a característica do evangelho é: quanto mais eu desapareço, quanto mais de Cristo há em mim, mais vida transbordará de mim para outras pessoas. Então o desafio de Deus é esse. E aí ele vai dizer: se vocês são filhos amados e seguem o exemplo de Cristo, se entregando para que outras pessoas também recebam vida, no versículo 3 ele vai dizer: que não haja entre vocês imoralidades sexuais, que não haja entre vocês impureza, que não haja entre vocês ganância. Olha que coisa poderosa ele vai dizer. Então, se você é um cristão, se você é um filho amado do Pai, e você deseja atrair pessoas a Cristo por causa de você, por causa do seu testemunho, não haja entre você imoralidade sexual, impureza ou ganância, porque todas essas coisas são contrárias aos sentimentos que haviam dentro do coração de Jesus. E o coração de Jesus é um coração que transbordava e que transborda amor e honra para a sua vida. Amém? É um coração que transborda amor e honra. O coração de Jesus é o coração que pega as pessoas do nada e eleva essas pessoas. O coração de Jesus é o coração que, estando com aquela prostituta e ela sendo condenada à morte pelos seus acusadores, olhou para aquela mulher e disse: vai em paz e não peca mais. O coração de Jesus é um coração que levanta pessoas. O coração de Jesus é o coração que coloca as pessoas no propósito. O coração de Jesus é o coração que honra as pessoas, mesmo em momentos de constrangimento. Então nós, diga comigo, nós temos um espírito de julgar as pessoas. E nós não julgamos as pessoas para abençoar. Nós julgamos as pessoas para desmoralizá-las. Nós julgamos as pessoas para colocá-las um pouco mais abaixo. Existe um dom que nós precisamos pedir para o Abba Pai, que é o discernimento de espíritos.
Mas quando você recebe o discernimento de espíritos, você manda o espírito imundo embora, mas você ama as pessoas. E ora para que elas também tornem a ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Consegue perceber? Então ele vai dizer: esses pecados que eu acabei de citar, imoralidades sexuais, impureza e ganâncias, não têm lugar no meio do povo santo. Sabe quando eu prego que você é santo e você diz graças a Deus, você sabe que você é santo, amém? Porque Ele santificou você. E aí Ele vai dizer, olha, no meio do povo santo não tem lugar para esses comportamentos, porque Deus é um ser moral. Diga comigo, Deus é um ser moral. E se Deus é moral, Deus não gosta. E Deus não admite a imoralidade. Deus não admite que um outro evangelho seja ensinado no meio do seu povo. O evangelho de Jesus é um evangelho que transforma as pessoas, amém? O evangelho de Jesus é um evangelho que faz pessoas tortas serem transformadas em pessoas direitas. Veja que no livro de João as pessoas estão indo levar um outro evangelho para as pessoas, e Paulo vai dizer o seguinte através de suas escritas: se alguém vier com outro evangelho, então vocês estão recebendo hoje esta porção escriturística de que no meio do povo de Deus não deve haver lugar para essas coisas, e alguém se aproximar de você e dizer não tem problema. Se alguém se aproximar de você e disser, isso não tem nada a ver, o apóstolo João vai dizer, nem sequer saúde essas pessoas. Isso é algo muito poderoso. Então, pode chegar um crente para você e dizer assim, essas palavras que os pastores estão ministrando são palavras muito radicais. Também não é bem assim. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E a Bíblia diz a essas pessoas, nem saudeis, não o recebais em suas casas. E o que nós estamos fazendo? Estamos profanando o Evangelho Santo de Deus para preservar algumas amizades. Mas todas as vezes que minhas amizades confrontarem a verdade do Evangelho de Deus, eu estarei pronto a perdê-las, para que a verdade de Deus continue sobre a minha vida, para que eu não me desvie da palavra da verdade, achando que eu ainda estou no caminho certo. Você está compreendendo o que Deus está dizendo? Por isso que no livro de Salmos, de número 1, o salmista Davi vai dizer, bem-aventurado o varão. Põe para mim aqui, por favor, Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios têm muita intimidade com a impiedade. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Eu não sei se aproximam de vocês pessoas que... Mas é só isso. É só essa vez. Ninguém nem precisa saber. Olha o que ele está dizendo. Feliz é aquele que não segue o conselho do perverso. Não se detém, não investe tempo no caminho de pessoas que não querem se converter. Não investem tempo no caminho de pessoas que não querem Deus na sua vida. E nem se junta na roda dos zombadores. Paulo está dizendo o seguinte, essas pessoas farão vocês perderem as características de Jesus. Essas pessoas farão vocês perderem essa essência de povo santo. E de pouquinho em pouquinho, quando você olhar, você já está completamente longe. De pouquinho em pouquinho, quando você olhar, você estará completamente desviado. Portanto, segundo as palavras escritas aos Efésios, é melhor entregar toda a sua vida como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Diga comigo, nenhuma brecha. Diga comigo, nenhuma brecha. Porque nenhum prédio cai do dia para a noite. Eles começam com pequenas fissuras que mal se podem ver. E essas fissuras se tornam em rachaduras visíveis.
E todo mundo está dizendo, esse prédio vai cair. E você diz, não vai. Até que um dia, o prédio cai. O que a Bíblia está dizendo? Com essas pessoas que querem afastar você de Cristo, do propósito, vocês devem nem saudar e nem recebê-las em casa. É isso que a Bíblia diz. E João vai dizer, se vierem com outro evangelho, que não seja este evangelho, nem sequer os cumprimentem. Parece que é radical demais, não é? Mas quando a igreja deixou de viver os princípios básicos do Novo Testamento, a igreja tornou-se cada vez mais desviada e menos dentro do propósito de Deus. Versículo 2. Pelo contrário, esse povo santo tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí, no versículo 4 ele vai dizer assim, lá de Efésios, onde nós estamos lendo. Versículo 3, não tem lugar para essas coisas do povo santo. Versículo 4, as histórias obscenas. Vamos lá, 4 de Efésios 5, versículo 4. Preste atenção na exortação que Deus está nos dando nesse culto. Efésios 5, versículo 4. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. O evangelho, ele é radical, porque ele muda não o lado de fora, mas ele muda o caráter. Então todas as vezes que nos forem propostas histórias obscenas, conversas tolas e piadas vulgares, essas coisas não são para nós. Essas coisas deveriam nos fazer sentir nojo. Essas coisas deveriam fazer o nosso estômago embrulhar. Mas nós estamos tão envolvidos com este mundo, tão envolvidos com essas coisas, que após a primeira piada, nós temos a segunda, nós temos a terceira, nós temos a quarta. Começamos falando de Jesus, terminamos falando de sexo, de bebidas, entre outras coisas. Mas ao invés disso, vocês, povo santo, sejam agradecidos a Deus pelo resgate da tua salvação. Você não foi chamado para ser igual. Se você não tem um testemunho para contar, do que Jesus libertou você então? Entende? Então existem pessoas que eram altamente imorais e o Senhor libertou eles da imoralidade. Sabe Isaías? Quando Isaías conheceu a Deus, a primeira coisa que ele disse para Deus: ai de mim, que estou perecendo, porque eu sou um homem de boca podre. Ai de mim que vou perecendo, porque a minha boca só sai coisa tola, imoral e palavrões. Aí a Bíblia diz que o anjo veio com uma tenaz, com uma brasa, tocou a boca de Isaías e transformou ele em um profeta. Amém? Veja que coisa tremenda. Versículo de número 5. Podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Fiquem certos. As pessoas que cultuam a impureza e a ganância em todas as áreas da sua vida, fiquem certos de que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Você consegue compreender que nós já estamos salvos? Amém? Amém? Mas nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com aquele que nos salvou. Veja que o apóstolo Pedro, ele percebe algo muito forte, pastor Mike. Porque Paulo está falando de assuntos paulatinos como salvação, justificação, predestinação.
E Pedro vai dizer: sim, vocês foram eleitos de Deus. Tem algum eleito de Deus aqui? Tem algum eleito de Deus aqui? Vocês foram eleitos de Deus, porém, vivam de uma forma que a vossa eleição seja demonstrada para as outras pessoas. O que ele está dizendo? Se você é um crente salvo, viva como um crente salvo. Consegue compreender? Então ele vai dizer agora que essas pessoas imorais, impuras e gananciosas, idólatras, nenhuma delas herdarão o reino de Deus. Versículo de número 6. Não se deixem enganar por palavras vazias. Aquele evangelho do que o importa é estar bem. O que importa é estar bem consigo mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estar bem consigo mesmo é uma forma de glorificar a Deus? Porque todas as vezes que eu estou bem de fato comigo mesmo, muitos valores ficaram para trás. Quando você leva um desaforo e você quer ficar bem consigo mesmo, o que você faz? Você devolve o desaforo, você fere a pessoa, você magoa o outro e você fala: o que importa é que eu estou bem. E olha o que ele está dizendo: não se deixem enganar por palavras vazias, por um evangelho que não dá frutos, por um evangelho que não transforma ninguém, por um evangelho que só muda ao lado de fora, e que as pessoas têm nojo de renegar os seus pecados, que as pessoas não têm coragem de desonrarem aquilo que tanto idolatram para viver uma vida de santidade e de obediência a Deus. Às vezes são coisas simples que estão nos acorrentando. Consegue compreender? Esses dias eu estou conversando com um dos meus irmãos, ele disse: pastor, eu estou enfrentando uma luta muito grande para jejuar, porque todas as vezes que eu acordo, eu já quero é comer, pastor. Sabe, se você não decidir, diga comigo, se você não decidir, você nunca irá viver coisas novas. Porque tudo isso é decisão, amém? Amar a Assunção é decisão. Amar a Vilania é decisão. Amar o Wesley é decisão. Todos os dias eu preciso acordar dizendo: eu vou continuar amando essas pessoas. Continuar casado é decisão. Consegue compreender? Então o evangelho de Deus também é decisão. Jesus deixou muito claro para não misturar as coisas. Existem dois caminhos: céu e inferno. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Mamon. Não há para agradar os dois. E o nosso problema é sempre dar um jeitinho de agradar todo mundo. E hoje eu estava pensando sobre esse texto que eu ia pregar, e eu descobri uma verdade no meu coração: que a maior falsidade no coração do homem é desejar agradar todo mundo, porque com alguém ele está sendo falso. A maior falsidade no coração do ser humano é querer agradar todo mundo. E aí Jesus vai dizer: ou vocês estão comigo, ou vocês não estão comigo. Ou vocês estão com as pessoas que me glorificam, ou vocês estão com as pessoas que não glorificam o meu nome. Não se deixe enganar, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Próximo versículo. Gente do céu, olha o que está escrito ali. 1, 2, 3. Amém? 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 Vamos beber? Vamos beber? Não. Vamos para o bar? Não. Vamos para a balada? Vamos pecar? Vamos adulterar? Vamos prostituir? Vocês conseguem compreender o que ele está dizendo? E ele não está inventando isso agora. Ele está falando isso há 2000 anos atrás. Você é cristão? Você entregou sua vida a Jesus? Essas pessoas que não querem se converter, que não querem ter nada com Deus, não participem do que essas pessoas fazem. Existem momentos na nossa vida que é melhor ficar só,
sem nenhum amigo, do que viver mal acompanhado com pessoas que querem nos afastar de Deus e nos arrastar para as profundezas do pecado. Você consegue compreender isso? Próximo versículo. Pois, antigamente, aí ele está falando com o crente, ele está relembrando o seu testemunho. Quem você era no passado? Se você voltar a andar com essas pessoas de forma inocente, você voltará a ser quem você era. Aleluia. Jesus está te fazendo uma pergunta. Você lembra de quem você era? Você lembra da dureza do seu coração? Você lembra dos pecados que você cometia na sua ignorância antes de conhecer Jesus? Vocês lembram? Então, se sorrateiramente vocês começarem a receber essas pessoas nas suas vidas, essas pessoas nas suas casas, vocês não estarão glorificando a Deus. E Deus me deu uma máxima poderosa no meu coração. Às vezes eu tenho dó de algumas pessoas que se afastaram de mim, e eu sinto profundamente no meu coração que eu poderia ajudá-las. E às vezes eu corro atrás para ajudar. E um dia Deus me disse: não traga de volta para a sua vida pessoas que eu já sepultei. Sabe, Deus está falando com pessoas aqui. Quem Deus tirou da tua vida, deixa lá. Quem Deus tirou da sua vida, deixa lá. Se não vai te levar para perto de Deus, deixa lá. Não corre atrás de defunto, não corre atrás de quem já morreu. Gruda em pessoas que querem te levar para perto de Deus. Gruda em pessoas que querem orar com você. Gruda em pessoas que querem fazer Deus engrandecido. Gruda em pessoas que têm a paixão por Jesus e pelo seu evangelho. Jesus não é mensagem antiga, o evangelho não é mensagem antiga. O evangelho é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que nele crê. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quem crê nele nunca morrerá. Essa é a máxima do evangelho. Então Deus está querendo que você tome algumas decisões hoje. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com o que você ouve. Mas vai ficar sentido. Vai ficar sentida. E você vai continuar cada vez mais fraco. Cada vez mais longe de Deus. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Aleluia. Aleluia. E a vontade de Deus é que você, põe a mão no seu coração enquanto eu prego, que você, que vivia numa vida podre, de culpa, de pecados e de vergonhas, e que você por conta própria nunca ia sair de lá, feche os seus olhos e ouça o que eu estou dizendo, mas um belo dia, Jesus colocou alguém na sua vida, que te falou de Jesus de uma forma tão poderosa, que parecia com Jesus de uma forma tremenda, e você confiou tanto nesta pessoa, e a sua realidade foi mudada, e você foi resgatada, e hoje você está aqui. O que Jesus está dizendo para você é que o mínimo que você deve fazer é parecer com essa pessoa que Deus usou para te resgatar, e ser usado para resgatar outras. Que você não seja destruído por suas amizades. E que você também não seja uma amizade que destrua as pessoas. Porque você vivia mergulhado na escuridão. Mas agora, aleluia, podem abrir os olhos. Mas agora, eu não disse ontem, eu não disse amanhã, eu disse agora. Mas agora, vocês têm a luz do Senhor. Vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Aleluia. Onde você chegar que tiver trevas, você precisa brilhar. Oh glória! Onde chegar e tiver trevas, a luz de Deus
precisa brilhar. Amém? Tem alguns lugares que a luz não é bem-vinda. Então você será rejeitado. E você não pode dizer, deixa eu me apagar um pouquinho para ser aceito. Não. Você vai continuar sendo luz. Porque a Bíblia diz que Deus levantou você, foi para isso mesmo. O Evangelho perdeu o sabor. O Evangelho perdeu o sal, porque a gente aceita tudo agora, porque é o politicamente correto. Mas vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz incomoda quem gosta de viver na sujeira. A luz incomoda quem gosta de viver em chiqueiros espirituais. Hoje, Deus está dizendo em muitos corações, em muitas casas, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Quando a luz de Deus chega, toda a sujeira pode ser vista. Eu já andei podre, eu já andei sujo. E quando uma pessoa colocou luz sobre a minha vida, gente, eu pude perceber todos os meus pecados. E sabe o que eu fiz com eles? Eu não coloquei numa maleta secreta. Eu chamei aquela pessoa de confiança que o Senhor usou para resgatar minha vida e abri diante dele, irmã Lucimar, a minha mala secreta. Porque a luz de Deus chegou e agora não dava nada para ficar escondido mais. A vida com Deus é difícil. A vida na luz é difícil porque está todo mundo de olho em você. Sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Você não pode se deixar insosso. Tem gente que vive o evangelho insosso. Você é de Jesus? Eu sou. Ah, mas você sabe, né? Ele não tem poder de salgar nada, ele não tem poder de temperar nada. Sim, eu sou um cristão e o Senhor mudou a minha vida. E se você quiser também pode mudar a sua. Portanto, igreja, vivam! Vivam! E o viver é como o pastor Mike pregou esses dias. Eu estou com essa mensagem anotada, pastor, no meu bloco de notas. E o pastor Mike dizia, o que é mais espiritual? O que é mais espiritual? Estar em um culto de oração ou tomando um sorvete com a minha família? E os religiosos respondem, mais espiritual? É estar no culto de oração. Não, mais espiritual é estar em qualquer lugar, diga comigo, qualquer lugar, em que você discirna a presença de Deus. Amém? Então você pode ser tão santo em oração, como santo tomando um sorvete, porque você discerne que Deus também está ali. Deus está no sorvete, Deus está no trabalho, Deus está no ônibus, Deus está no carro. Então a medida de um cristão espiritual é alguém que discerne a presença de Deus em todos os lugares que ele estiver. Aleluia! Amém? Amém ou não amém? Esses dias, eu fui designado nas minhas atribuições de trabalho para conhecer o governador de um dos estados brasileiros. E sabe onde era essa reunião? Sabe onde era essa reunião? Em um bar muito famoso no centro de São Paulo. Então eu me arrumei, fui conhecer esse governador com a minha equipe de trabalho. Algumas pessoas se debulharam em cachaça, animados. Mas do jeito que eu entrei, eu saí. Porque o ambiente não pode mudar quem você é. Essa é a questão. Você pode, se tiver que ir a todos os lugares, mas entra crente. Diga comigo, entra crente e sai crente. Aleluia! Pois é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Vivam, não deixem de viver. Ninguém está proibido de viver. Viva, mas viva como filho da luz. Vai para a praia como filho da luz. Vai para o passeio como filho da luz.
Vai para a festa como filho da luz. Conversa com todo mundo como filho da luz. E olha o que ele vai dizer agora. Pois o fruto da luz produz apenas o que é. Quem anda na luz não anda com medo, não tem segredinho, não tem medo de ninguém descobrir nada, porque o fruto da luz é bom, justo e verdadeiro. Aleluia! Quem anda no escuro vive procurando coisa para se esconder, mas quem anda na luz já habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa, porque não tem nada para esconder. Deus quer dar paz à sua consciência esta noite. E só tem uma forma de ter uma consciência em paz: andando na luz. Amém? Então eu fui para esse lugar. Eu fui. Mas eu não fui escondido da minha esposa. Consegue compreender? Consegue compreender? Você não precisa viver essa vida que você está vivendo. Você não precisa viver essa vida escondendo coisas. Você pode ser livre esta noite. Talvez você está há 10 anos escondendo uma única coisa, que está lhe roubando a vida, que está lhe roubando o fluir com Deus, e que você sabe que Deus até já te perdoou, mas que você não tem um dia de paz. Você pode hoje desafiar todas as coisas. Você pode até perder a estabilidade que você está vivendo, mas você recuperará o fruto do Espírito, que é a paz. A paz que excede todo entendimento. Você pode passar o resto da vida sozinho, mas em paz. Você consegue compreender? Quantas pessoas aqui já colocaram gente para correr das suas vidas para ter paz? Deixa eu ver. Entende o que Deus está falando? Tem gente que você tem que botar para correr da tua vida. Tem gente que não é problema teu. Amém? Você precisa aprender que você não é o Espírito Santo. Você não vai convencer ninguém. Você não vai salvar ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Olha o que ele está dizendo para você. Você tem uma mente criativa. Você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aqui? Toda a mente de Cristo é criativa. Amém? Nem todo mundo sabe pregar. É verdade. Mas muita gente sabe fazer bolo. Não é verdade? E nem todo mundo que sabe pregar sabe fazer bolo. Ele está dizendo assim: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Como agradar a Deus dentro da sua casa? Será que você não está vivo demais? Esses dias eu parei para pensar algumas coisas sobre a minha vida, porque sobre ela eu posso refletir. E algumas coisas que eu tenho engolido, algumas questões que eu tenho absorvido em todas as áreas da minha vida, me deram o seguinte diagnóstico: você está morto. Pessoas vivas reagiriam a coisas que eu vivo na minha vida. E eu tive o diagnóstico de que eu estou morto. Mas quando um homem morre para as suas vontades, quando um homem morre para o seu orgulho, quando um homem morre para não impor aquilo que ele deveria impor em certas ocasiões, ele começa a perceber que ele está sendo governado por Cristo para um bem maior. Para que muitos possam viver, vale a pena. Para que muitos possam viver, vale a pena morrer. Será que não está na hora de você morrer um pouco para o seu orgulho? Será que não está na hora de você morrer um pouco para o que você acha, para o que você pensa, para o que você acredita e começar a viver para verdades eternas do reino de Deus? Procurem descobrir o que agrada ao Senhor, versículo 11. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. O que ele está dizendo? Se é inútil, não participa. Se é escondido, não vai. Não vai. Antes, volta lá, antes, mostrem sua
reprovação expondo à luz. Eu estava lá. O que importa é que eu não fiz. Você não fez, mas você foi conivente. Mostre a sua reprovação, dizendo: não é assim que um filho de Deus age. Não é assim que alguém que conhece a palavra vive.